Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Para vocês que estão nas redes sociais, bom dia, boa tarde, boa noite, no YouTube e também no Facebook. Vamos dar início a mais um encontro com a nossa irmã Sueli, que vai falar sobre arrependimento. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, mas antes, deixa eu dar rapidamente aqui os nossos avisos, que são os seguintes: a doação de sangue, né, no banco de sangue, nesses tempos difíceis aí, a gente pede a vocês, quem puder ajudar, quem puder colaborar, né? A rifa dos quadros que estão aqui com a Silvinha lá na nossa biblioteca, os programas do rádio, na Rádio Comunidade, no domingo às 8 da manhã e na segunda-feira às 18 horas. Os DVDs estão lá em cima da mesa, quem quiser levar para passar para alguém que não possa vir ao centro, né? E também, já falei do YouTube, quer dizer, já falei praticamente tudo, né? Do YouTube eu já falei, do Facebook também, então tá bom. Vamos dar início, então, ao nosso encontro, fazendo, então, o nosso momento de reflexão, fazendo a nossa prece. Vamos orar, então. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que a nossa irmã Sueli, que vai fazer uso da palavra, tenha o auxílio dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, com certeza assim o será, e que assim nós outros possamos apreender ao máximo todos os ensinamentos que nos serão passados. Agradecidos mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Cá estamos nós, gratos a Deus por isso, né? Nós estamos numa fase aí que quando a gente acorda de manhã, abre o olhinho, está tudo bem, está tudo controlado, está tudo na rotina, é só gratidão, né? Porque as incertezas estão morando aí nos nossos momentos, né? Sempre foi, mas agora está um pouquinho exacerbado isso aí. Mas a gente que estuda a doutrina espírita, a gente entende isso, e quando a gente entende, compreende isso aí, fica mais leve a situação, né? Não tira o risco, não tira, né, a insatisfação, assim, mas o exagero dela, sim. Então, é normal que a gente se sinta um pouco com medo. Aliás, quando a gente fala aqui que a gente não tem que ter medo, assim, de nada, não é aquele medo útil, não, porque o medo útil é importante. O medo moderado, o medo, ele só é ruim quando ele nos paralisa. Quando ele é tão exacerbado que ele nos paralisa, aí ele é nocivo. Né? Porque entra o desespero, entra pânico, entra tudo que não pode entrar aí na nossa cabeça. Mas o medo normal, aquela que não é bem um medo, é uma precaução, é um cuidado, isso é importante, temos que ter. Senão, aí vai virar o contrário da situação, vai ser tão nocivo quanto o medo exagerado. Por isso que a gente tem feito aqui algumas abordagens sobre a necessidade de encontrar o meio de tudo, né? O equilíbrio entre as situações. Os extremos são muito perigosos, muito. Então, hoje nós vamos falar sobre a questão do arrependimento. A gente começa com essa citação de Voltaire, muito legal, ó. Deus fez do arrependimento a virtude dos mortais. Bacana isso, né? Porque é uma virtude. Arrepender-se é uma virtude. Por que isso? Porque quando nós nos arrependemos, reconhecemos o erro. E reconhecer erro é virtude. Está mostrando que a gente quer acertar, que a gente precisa se conhecer melhor, fazer melhor as coisas. Então, o arrependimento vai nos impedir de cair no mesmo buraco, como a gente falou na reunião aí passada, que a gente fica caindo. Aquela biografia em 5 capítulos de Portia Nelson, onde ela fala caindo no mesmo buraco. E é o que mais a gente faz, é cair no mesmo buraco, né? Então, o arrependimento nos coloca numa situação de atenção maior com as situações, porque a gente viu que errou, se arrependeu e pega mais atenção para tudo, né? A gente presta mais atenção nas coisas. Por isso que o arrependimento ele é uma virtude, porque ninguém se arrepende se não reconhecer erro.
Ele é o primeiro passo para a redenção. Você reconhecer que errou. E esse reconhecimento do erro, ele está nos auxiliando no autoconhecimento. Nós estamos no caminho certo. Quando a gente se arrepende de alguma coisa, nós estamos no caminho muito certo. Porque não há ninguém nessa terra, eu até afirmo isso mesmo, não há ninguém nessa terra que é um planeta de provações e expiações, e por conta disso nós somos inferiores. É uma minoria que não é inferior, é uma minoria que já está num patamar bacana de evolução, que vem para nos ajudar, mas eles também se arrependem, porque eles não são puros. Então eles se arrependem de muitas coisas também. Mas na grande massa que habita um plano de provação e expiação, não há ninguém que não tenha nada do que se arrepender. Então sempre tem. É uma palavrinha ou outra que não devia ter dito, é algo que deixou de fazer, que reconheceu que devia ter feito. Como a gente vai ver no decorrer da nossa conversa, às vezes a coisa fica no campo do remorso, e ele é menor do que o arrependimento. Porque o remorso, ele é só um momento, depois ele passa. Mas arrependimento é o primeiro passo para a redenção. Bem, vamos para o próximo aqui. Então, o que é ele, né? Arrependimento é uma insatisfação causada por violação da lei ou de conduta moral e que resulta na livre aceitação do castigo e na disposição de evitar futuras violações. Essa é a definição da ética e se refere mais particularmente à lei e à moral humanas. Então, todas as vezes que nós nos arrependemos de alguma coisa, nós reconhecemos que não fomos impecáveis, né? E o que é não ser impecável? A palavra já mostra, tem um "in" aí na frente, pecável, quer dizer, nós pecamos, e o que é isso? Não fomos corretos. Não fomos corretos com a nossa atitude, não fomos honestos com a nossa atitude, então nós não fomos impecáveis. Quando a gente vê alguém muito bem vestido, nossa, você está impecável, hein? Isso quer dizer que a roupa caiu bem, está certinha no corpo, está lisinha, não está amarrotada, ela está impecável. Não tem pecado ali, ela está toda bonitinha, está toda certinha no corpo, tudo bem. Então, o objetivo é sermos impecáveis sempre, mas não vamos exigir tanto assim da gente, né? Não vamos exigir tanto. Às vezes, quando eu vou comprar uma roupa e tudo, aí a moça vem, não, mas olha, o 48 te veste. Eu digo, amiga, não vamos exigir tanto, né? Pode pegar os 50 aí, que ela com certeza vai servir, né? Porque realmente a gente tem que reconhecer, né, que algumas coisas, né, a gente precisa de aceitar na nossa vida. Então a gente não pode exigir tanto que a gente seja o suprassumo da moralidade. Não vamos ser. Não vamos ser. Na hora que bater contra os nossos interesses, a gente se apresenta. A máscara cai. Né? Agora essa máscara aí para ajudar a gente no Covid, a gente está vendo o quanto é ruim usar. Tem hora que eu fico assim, por que a gente não acha ruim usar a máscara que a gente bota na cara, escondendo nossas imoralidades, né? Essa a gente não acha ruim. Pois é, a gente não, mas os outros acham. Os outros a veem e acham horrível. Né? Mas como a gente acha que está certo, que tudo está certo, é por isso que o arrependimento é o início do autoconhecimento, que é fundamental para a gente dar certo na nossa vida. Podemos definir arrependimento como a consciência de que fizemos algo errado, de que prejudicamos alguém ou a nós mesmos. Do grego metanoia, meta é igual a mudança e noia, mente. Arrependimento quer dizer mudança de mentalidade. Olha por que ele é uma virtude. Porque ele quer dizer isso, mudança de mentalidade. Nós estamos vivendo num momento que
Quando eu estava... Essa palestra já veio para cá em outras oportunidades, mas não adianta a gente querer inovar muito, né? Igual querer inovar os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Que há mais de 2000 está aí, a gente não segue. A gente faz estudos Kardec. Então, a gente chega lá no final, a gente retorna. Aí, a gente pega as palestras que a gente já fez, aí vai olhar, a gente vê que está faltando um monte de coisinha, outra abordagem, porque a gente vai crescendo, né? Então, a gente vai acrescentando algumas coisas, tirando outras, né? Sempre ali a gente vai vendo a evolução do estudo que a gente vem fazendo. Às vezes eu pego palestras minhas de 3, 4 anos atrás, não está tão longe assim, né? Para quem já está há mais de 30 nisso, então 3, 4 não é muito, né? Aí eu vejo que tem muita coisa ali que eu não colocaria de novo, aí eu refaço. Então, eu acho isso muito bom, sabe? É muito interessante, que a gente vai vendo o nosso crescimento ali ao longo do tempo, que esse também, né, é o grande, esse junto com outros, são objetivos da nossa encarnação. Então, mudança de mentalidade é o que nós estamos precisando seriamente nesse momento. Mudar a nossa mentalidade em todos os setores, principalmente nas nossas atitudes. Né? Nós estamos aí às portas, né, de uma outra bandeira, de uma bandeira roxa, sendo obrigada a fechar nossa casa, se ela passar, porque ela, quando foi fechada, porque a gente não podia mesmo abrir por conta das autoridades, proibição, né, por decreto, então a gente não pode burlar isso aí. Era vermelha na época. Vermelho não podia. Aí depois arrumaram mais uma cor aí, o que é o roxo, e agora nós estamos na vermelha, mas é permitida a abertura das casas e tudo. Mesmo a gente sabendo que isso pode não ser a solução, porque gera tantos outros problemas, né? Mas a gente tem que respeitar que as pessoas tentam fazer o melhor. Mas por que isso de novo agora? Por desobediência. Por causa de uma mentalidade, né, cheia de estultice, né? Pois é isso. Porque as pessoas não obedecem, não seguem regras, não fazem o que tem que fazer, né? Aí vem um caos e vai fazer o quê? Alguma coisa eles têm que fazer, porque eles são cobrados, né? Então, a gente está vendo que o nosso momento depende de cada um de nós. A melhora dele depende de cada um de nós. E a gente tem uma mania de transferir coisa para governo, para as autoridades. É transferência só que a gente faz, porque a gente não pode deixar de assumir as próprias responsabilidades diante da vida, diante das nossas atitudes, principalmente quando essas atitudes atrapalham as outras pessoas. Então, mais que qualquer coisa no momento, a gente precisa de mudar mentalidade para a gente poder mudar hábitos, senão a gente não muda. Reconhecer que não está fazendo a coisa certa, né? E precisa da ação de cada um de nós. Na origem da palavra, arrependimento quer dizer mudança de atitude, ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Olha, é aquela situação. Se nós estamos tomando uma atitude e o efeito dela está ruim, não é bom, a gente não pode permanecer nela. A gente tem que mudar. Estão se falando muito, eu vou até preparar aí uma palestra sobre ressignificar. Agora é a palavra da moda, né? Nos oradores, que eu estou dizendo, nos oradores espíritas, se a gente abre, aí tá, precisamos ressignificar. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é isso, e se a gente quer isso, se a gente vai fazer isso. Porque não adianta nada, não, tem que ressignificar. Pois é, nós temos que ressignificar os nossos hábitos, as nossas mentalidades, a nossa mentalidade. Senão a gente não vai fazer nada certo. Né? Porque ressignificar é dar outro significado. Se a gente acha que o que a gente está fazendo está certo, eu vou dar outro significado para quê? Se está bom assim. Não, tem que mexer nisso aí.
né? De jeito nenhum. Então, aí vai ficando, vai ficando. Então, é aquela teimosia diferente de persistência. Porque persistência é não desistir, né? É fazer, tentar novamente agora. Tentar novamente com algumas mudanças. Porque se eu for ficar tentando novamente com a mesma equação, eu vou mudar o quê? Eu vou conseguir que resultado diferente? Nenhum. Nenhum, né? Não vai resolver o problema. Então, o arrependimento quer dizer mudança de atitude. Por quê? Quando a gente reconhece que está errado, a gente muda. Um exemplo, né? Um exemplo. Aquela pessoa que não está se importando, que não está dando o menor valor, né, a isso que tudo que está acontecendo, que acha que com ele não vai acontecer nada, que ele não vai deixar de fazer as coisas que quer, que ele não vai deixar de ir para a balada dele, que ele não vai deixar de ir para o barzinho que ele gosta, que ele não vai deixar o papo com os amigos e tal, e que também se acontecer, azar, é porque tinha que acontecer. Né? Aquele que traz essa mentalidade, esse pensamento, ele não pode esquecer que ele tem uma casa. Se ele mora sozinho, tudo bem, mas se ele não mora, ele já não pode pensar desse jeito. Porque ele vai voltar para uma casa que tem pessoas lá. Né? Então, aquele que sai, que faz o que ele bem entende, quando ele volta para casa, ele pode ter lá um pai, uma mãe, um avô, uma irmã, sei lá o que ele pode ter, né? Se ele não mora sozinho e tem alguém lá, que seja alguém que trabalhe para ele, que esteja lá, se resguardando, fazendo a parte dele, né? Aí, com ele não acontece nada, ele está assintomático, não tem nada, tá vendo? Eu saio, faço qualquer coisa, comigo não acontece nada. Pois é, mas ele pode estar assintomático e passar o vírus para quem vai sofrer a situação. Aí, vai dizer aí que ele perca a mãe e o pai por causa disso. Eles pegaram e morreram. Como é que vai ficar a cabeça dessa pessoa? Aí vem alguém que deve estar aí agora, ou que vai nos ouvir, falando assim, ué, mas você não falou que não há inocente pagando pelo pecador? Que isso não vai atingir a quem não tem que pegar? Então por que morreram? Porque estava na hora deles. Mas ele está sabendo disso? Ele, quando tomou as atitudes que tomou, ele sabia dessas coisas todas? Ninguém sabe. Mas a gente sabe que aquele pai e aquela mãe que pegaram e morreram, estava na hora deles. Agora vem a outra perguntinha. Tinha que ser Covid? Não. Eles poderiam ter sofrido um AVC dentro de casa. Poderiam ter escorregado, bater a cabeça na quina de uma parede, de uma porta e morrer. Poderiam ter agravado uma comorbidade que já possuem, uma doença, sofreu um infarto. Não, eles não precisavam passar com essa doença. Ah, mas você não diz que a gente escolhe o gênero, a morte? Não. Eu disse e repito, gênero de morte, não é a morte em si. É o gênero, tragédia, doença, esgotamento dos órgãos pela idade, né? Acidente. É gênero de morte que a gente escolhe. Se eu escolhi morrer por uma doença, eu posso morrer com qualquer doença. Eu escolhi esse gênero de morte, uma doença, então eu posso pegar câncer, pneumonia, Covid, AVC, doença do coração, qualquer uma. Eu posso partir com qualquer uma delas. Porque eu escolhi desencarnar por doença. Vou sofrer uma doença e vou desencarnar com ela. Foi uma escolha que eu fiz quando eu reencarnei. Porque a gente escolhe o gênero da morte. Tipo, né? Assim, por doença, acidente, tragédia. Então, aquele casal que estava lá em casa se resguardando e fazendo a parte deles, não teria que morrer de Covid. Eles poderiam morrer de uma outra doença, mas eles morreram porque estava na hora. Senão, é uma derrogação da justiça divina, que deixou que um inocente pagasse por aquele pecador lá.
Então, isso não existe. Por quê? Eu tenho plena convicção que não, porque eu acredito na justiça divina. Ah, mas eles têm livre-arbítrio, é o que as pessoas me falam. O livre-arbítrio existe. Claro que sim, mas ele não é absoluto, ele é relativo. Ele pode ser absoluto com relação a você. Você pode fazer suas escolhas absolutamente. Agora, você não pode usar o seu livre-arbítrio absolutamente em relação ao seu próximo, que aí seria derrogação da justiça divina. Você estaria, então, que segurança você tem? Né? Isso eu já repeti e vou ser incansável por repetir isso aí. Né? Incansável. Então, realmente, se aquele pai e aquela mãe pegaram o convite daquela pessoa que, né, daquele filho que não respeitou nada, se contaminou, não sentiu nada, ficou assintomático e botou lá nos pais e eles morreram, eu tenho convicção que eles morreriam de qualquer forma, de alguma outra coisa, ou até mesmo de Covid de uma outra forma. Mas essa pessoa inconsequente aí foi um instrumento. Foi apenas um instrumento. Aí é aquela questão. Ele não está sabendo disso, ainda que esteja, né? Ainda que aquele que tem convicção disso não faz isso. Aquele que tem essa convicção de que ele pode fazer isso, ele não vai fazer. Mas aqueles que são inconsequentes fazem, né? Olha o que esse rapaz ou essa moça, esse filho ou filha, seja quem for, ele vai carregar para o resto da vida. Olha aí. Olha o que ele vai carregar para o resto da vida. Não é? Então, a gente tem que pensar que o arrependimento é muito dolorido. Ele não tem remédio para ele. Não tem. O remédio para isso aí é você evoluir, resgatar isso aí em outra vida, ou até nessa, mas a morte a gente não resgata, né? Só com outra vida. E vai viver atormentado. Ah, vai. Vai, porque eu assisti o depoimento de um rapaz, eu estou falando isso porque eu vi o depoimento do rapaz, de um rapaz que fez isso. Foi pai, mãe e avô. Os três. Ele só chora. Ele está deprimido, está à base de remédio. Eu vi o depoimento dele. Ele falou, por que eu fiz isso? Ele falou, acho que eu mereço tudo que eu estou passando. E vai sofrer muito, coitado. Muito. Porque ninguém vai conseguir amenizar essa dor dele. Por mais que a gente possa querer conversar e falar, ele pode até entender, mas ele não vai se perdoar muito fácil. Não vai. Ele falou, se a gente explicasse, eu acho que, né, eu não foi pessoalmente, eu vi o vídeo. Então, mesmo que a gente falasse assim, fulano, eles iam partir de qualquer maneira, porque Deus é justo, eles não foram porque você cometeu erro, não. Tudo bem, mas ele ia falar, mas eu não queria ter sido, então, instrumento para isso. Eu não queria ter sido a causa. Já que eles tinham que partir, que fosse de outro problema, mas eu não queria ter sido essa causa, como eu fui. Então, é uma resposta que ele daria para a gente com razão. Né? Então, a gente fica vendo que a gente tem que ter muito cuidado. Realmente mudar a nossa mentalidade. Porque não é que as outras vidas estejam dependendo da minha atitude, não. Porque Deus é justo. Ele não vai botar a minha vida, que tem que continuar, na mão de ninguém. Claro que não, isso fere a justiça divina. É uma questão de raciocínio lógico isso. Não é nem de religião, é de raciocínio lógico, é de ser deísta. Se você não é deísta, aí tá, tudo bem, é outra coisa. Aí pode-se pensar pelo livre-arbítrio mesmo. Agora, se aí já tudo muda. Mas, olha, a gente não pode fazer nada para ser instrumento para o mal, porque nós vamos sofrer com as consequências. Vamos sofrer. Se a gente não sofre agora, a gente vai sofrer depois da morte do corpo.
Porque nada fica sem resposta nessa vida. Gravem essa frase. Isso é um livro que é muito bom. Eu não gosto de recomendar livro, mas esse eu recomendo porque ele é bom mesmo. O título dele é esse, Nada Fica Sem Resposta. Eu não gosto de recomendar livro, porque por isso que às vezes as pessoas me criticam quando eu boto uma citação de um livro e não falo o nome do livro. Coloco entre aspas, mas não falo o nome. Ah, mas por que não dá o nome? Eu não dou o nome porque tem muita coisa nele que eu não aprovei. Tem muita coisa nele que está ferindo a doutrina. Então, eu não vou recomendar o livro. Agora, aquela página ali está ótima. E não é uma obra inteira que a gente não gosta. A gente não gosta, às vezes, de algumas coisas. Aí, quando você recomenda o livro, você está recomendando tudo. Né? Lógico. Por isso que eu tiro, às vezes, não boto o título por essa razão. Porque o que interessa é aquilo que eu estou trazendo ali. Quem foi que escreveu, aonde escreveu, não importa. Né? Importa o que está escrito e a mensagem que está oferecendo. Então, eu não ponho por isso. Já justifiquei para outras pessoas isso. Não é que eu quero esconder o autor, não é isso. É porque tem coisa lá que eu não aprovei e não vou recomendar. Então, quando a gente vê que a gente tem como evitar arrependimentos, vários arrependimentos, alguns não, porque isso faz parte do nosso autoconhecimento. Aquele que se arrepende de ter feito algo, mas ele não se sente culpado por isso, porque ele não conhecia os fatos, ele não tinha conhecimento dos fatos, ele vai se arrepender, mas a dor é muito menor, porque ele tem a favor dele o não conhecimento do fato anterior. Aí ele tomou uma atitude. Ainda assim, tem que se saber por que ele não tinha conhecimento dos fatos anteriormente. Porque se foi porque ele não quis ter, aí ele é culpado do mesmo jeito. Mas se não foi assim, se realmente ele não tinha como saber, tomou uma atitude porque ele não sabia e não tinha como saber, aí ele vai se arrepender porque ele vai reconhecer que não estava certo, mas não vai doer tanto quanto você se arrepender de algo que você podia ter evitado. De algo que você podia não ter feito e ter gerado aquela consequência horrível. Por isso que a gente recebe, né? Eu não sei se foi Santo Agostinho que fez essa citação, também eles não se importam com isso, né? Importante é a citação. Nós não somos responsáveis somente pelo mal que a gente faz. Nós somos cobrados e responsabilizados por todo o mal que tiver origem no bem que a gente deixar de fazer. Tá vendo? Olha, não precisa fazer o mal, não. Tem um bem que você era para fazer, você não fez? Tudo que tiver origem naquele bem que você deixou de fazer, você não vai ter culpa. Você vai ter responsabilidade sobre a situação. Porque todas as pessoas têm livre-arbítrio para si próprio e relativo com relação ao outro. Com relação a nós, às vezes é até realmente absoluto, com um pouco de relatividade, porque a gente não pode fazer da nossa vida para sempre o que a gente deseja. Não. Mas muita coisa a gente faz que não vai nos ser impedido para a gente aprender. Porque a gente aprende por tentativa e erro, e aquele que viu que errou e continua caindo no mesmo buraco, ele vai ser condenado por ele mesmo, quando ele reconhecer que ele tem a culpa, como a gente viu naquele texto de Portia Nelson. Aquele texto eu copiei ele, eu deixo ele lá em casa. De vez em quando eu fico lendo ele ali num lugar bem invisível, assim. Porque quando eu me vejo caindo no mesmo buraco, opa, vou lá ler. Pois é, a culpa é minha, não é de ninguém. Eu agora já estou conseguindo ver a minha culpa lá no primeiro buraco. Antes eu não via, não, eu estava igualzinho o texto. Mas a gente vai aprendendo, né? Com o passar do tempo. Então, a mudança de atitude, ou seja, mudar de atitude, fazer de forma contrária àquela tomada anteriormente. Isso aí é importante para a gente fazer. Diferentemente do remorso, em que a pessoa que o sofre não se sensibilizou verdadeiramente do mal que possa haver causado a outros, e que pensando apenas no próprio bem, é capaz até de infligir a si mesmo algum tipo de castigo, apenas para tentar se esquivar de sofrer uma punição ainda mais severa por causa do erro que cometeu.
punição que pode ou não vir a penar, né? Pode até não vir. Então ele tem aquele remorso, pô, não devia ter feito isso, com um remorso, ter feito aquilo lá, mas ficou ali, na superficialidade, não passou disso, né? Então ele é bem menor que o arrependimento, ele não gera o que o arrependimento vai gerar. O arrependido verdadeiramente, olha aqui esse advérbio, né? Entre vírgulas, mais destacado ainda, olha aí, ó. O arrependido verdadeiramente percebe e se sensibiliza das consequências ruins que seus atos causaram para outras pessoas. Então, o que a maioria está sentindo aí é um remorsozinho que passa. Porque quem se arrepende de fato muda. Porque ele quer dizer mudança de mentalidade. Então, quando às vezes vocês assistiram alguém, pô, me arrependi de ter feito isso, cara, olha só, prejudiquei fulano. Ué, e tá fazendo de novo, então você não se arrependeu. Foi só um remorsozinho que você teve, né? Não se arrependeu, porque tá fazendo de novo. Então, isso a gente tem que pensar. Nós somos, assim, aptos a isso, já. Né? Não somos espíritos primitivos. Somos espíritos que sabemos perfeitamente que a gente está errando. Essa sensibilização à dor alheia leva o arrependido a uma tristeza verdadeira, pelo dano sofrido pelos que prejudicou. E, como consequência, sempre faz o arrependido tomar uma firme decisão de não mais cometer o mesmo erro, para não mais causar mal aos outros. O arrependimento pode ser considerado como a dor sentida por causa da dor causada. E é dor, hein? É dor. Tem pessoas que não conseguem viver com arrependimento e chegam às raias do suicídio. Porque não conseguem viver com aquilo ali. Mas é possível, é só procurar ajuda. Porque não há nada assim, definitivo na cobrança, na dor, no sofrimento que as pessoas passam. Depende da intenção de cada um, depende do grau de conhecimento de cada um. Então, não há uma regra de sofrimento igual para todas as criaturas. Cada um sente do seu jeito, na proporção do que causou. Então, isso aí sempre. Desistir não é uma opção para nada nem para ninguém. Sempre procurar ajuda. Sempre vai ter alguém para te ouvir. Sempre vai ter alguém para te abraçar, para te passar uma palavra bacana, para aquecer um pouco seu coração, para dividir o problema com você. Seja qual for. Para tudo tem solução. Para a morte não tem. Não tem solução imediata. Mas a gente não morre, somos imortais, né? E para aquele que se arrepende de algo e está nessa situação atual que não é reversível porque foi morte, conversem com seus afetos, conversem com quem você acha que prejudicou e que partiu, porque ele está te ouvindo. Ele continua vivo, ele só não tem mais corpo, mas continua ouvindo. E vai ser capaz, inclusive, de sentir de fato o seu sentimento, porque ele não tem mais o corpo, ele é energia, e ele é capaz de captar o seu sentimento verdadeiro. Então, por isso que eu digo, nada deixa de ter solução. Tudo é solucionável, tudo, porque Deus é misericordioso, e nós somos seus filhos queridos. Ele não condena nenhum de seus filhos nunca. Nunca, por pior que eles façam. Não, ele não condena. Ele apenas dá a oportunidade do resgate. E muitas vezes ele é feito através da dor, porque pelo amor ele não fez. Mas são oportunidades, não é condenação. É oportunidade de resgate, né? Então, essa dor sentida por causa da dor causada implica em dor moral tão profunda quanto a natureza de nossas faltas
e o grau de maturidade que nós temos, né? Então, sempre vai ser muito dolorido, muito. Por isso que a gente tem sempre, em todas as situações, eu não estou me referindo apenas na questão do uso, né, da obediência ao protocolo de higienização, de segurança por conta da doença, não, é em todas as situações. Ter muito cuidado com o que a gente faz com a outra pessoa, com aquilo que a gente diz, né? Tem uma frase que diz assim: seja impecável com as suas palavras, porque elas matam também, matam às vezes tão rapidamente que a gente até se assusta, porque elas podem não matar o corpo imediatamente, mas elas matam porque elas começam a minar a autoconfiança da pessoa, né? Aquilo que ela está lutando tanto para ter, quase conseguindo, aí vem alguém e dá um balde de água fria em cima, né? É um terror. Então a gente tem que ter muito cuidado ao lidar com alguém. A gente tem que ter muito cuidado ao tocar no coração de alguém. E a gente toca no coração das pessoas o tempo todo. Com o que a gente fala, com a maneira que a gente olha, com a expressão facial que a gente oferece para ela. Você está tocando o coração dessa pessoa. A gente não pensa nisso, mas está. Porque você está mexendo com o sentimento dela. Se você tem um olhar de reprovação para ela, você está tocando o coração dela, você está mexendo com os sentimentos dela. Embora ela esteja errada, mas não é isso que a gente tem que fazer. Porque isso é falta de amor, né? Então não é isso que a gente tem que fazer, mas a gente faz. Mas aí quando a gente se arrepende, a gente volta e pede perdão. Pede perdão, é o que a gente tem que fazer. Porque mesmo que a pessoa não te perdoe, você reconheceu o seu erro. Então você está fazendo a sua parte. E é isso que realmente importa. Quanto mais evoluído, mais sofre o espírito ao avaliar a extensão dos prejuízos que causou a si ou ao semelhante. Isso é uma verdade. Porque às vezes, quando ele é muito pouco evoluído, ele acha que ele está certo em tudo, que ele não muda nada, que é assim mesmo, que é olho por olho e dente por dente. Ele sofre pouco. Até que ele entenda. Quando ele entender, aí o sofrimento vem de verdade. Ele não vai deixar de sofrer. Aquele momento ele não está, porque ele acha que ele está certo. Mas a hora que ele cair na realidade, a hora que ele aprender, e ele vai aprender, porque o progresso é uma lei de Deus, ele vai aprender, é aí que entra aquela questão da escolha das provas. O espírito acha, mesmo encarnado, ele acha que ele está certo em tudo, que é assim mesmo que ele tinha que fazer, que é isso que ele, essa atitude que ele tinha que tomar, e pronto, e não estou arrependido, não tenho remorso, que é isso que eu acho certo. Tá bom. Aí passou a vida dele assim, intransigente. Aí quando desencarnar, ele vai ser submetido a um tribunal. Que tribunal? De Deus? Não. Dos espíritos que ele prejudicou? Também não. O seu. Da sua consciência. Ele não tem mais o corpo, ele está sofrendo, ele quer saber por quê, ele vê a felicidade dos justos, ele não tem isso. Então começa a fazer um balanço do que ele fez. Ali ele vai vendo as atitudes que tomou, porque ali ele vai ter conhecimento também das causas que levaram ele a passar isso, aquilo, ou a fazer isso, aquilo. Ele começa a ver, aí a dor chega, o sofrimento chega para ele. Então aquele que aparentemente, ele fez e nem ligou, nem sofreu, mas o dia dele vai chegar. Porque o progresso é uma lei de Deus, isso aí é fato. A gente não pode derrubar isso aí. Então, esse sofrimento pode ocorrer na Terra pelo exercício da razão. Quando a alma compreende a distinção entre o bem e o mal. Quando ela começa a compreender, ela vai começar a sofrer na Terra. Mais frequentemente, porque a maioria de nós acha que está certo, a gente tem todas aquelas inferioridades, né? Orgulho, vaidade, inveja e ódio e tudo. Mais frequentemente eclode no plano espiritual, quando o espírito
defronta-se com sofrimentos e desajustes decorrentes de suas iniciativas desatinadas. Como consequência, deseja uma nova encarnação para se purificar. Aí ele faz a escolha. Isso não é feito de uma forma assim, abrupta, não. Ele começa a ver, ele começa a acordar, ele começa a entender. Aí ele vai fazendo um monte de anotações mentais, digamos assim. Ele vai fazendo uma agendinha para ele. Preciso fazer isso, preciso resgatar isso, preciso pensar nisso, vou escolher isso que vai me dar essa oportunidade de resgatar isso aí. Vai fazendo, vai fazendo. Ao longo da sua estada na erraticidade. Quando ele é informado que ele vai reencarnar, aí ele vai sair do rascunho para um relatório final, né? Para o relatório de fato. Aí ele vai pedir algumas coisas. A equipe espiritual, a gente já tratou disso em várias reuniões, vai avaliar junto com ele o anjo da guarda dele para auxiliar fulano. Pede senão que você não pode, né? Não, você não está apto, não. Ah, não, mas eu vou me esforçar. Não vai perder. Então, a gente te conhece, então não vamos colocar isso aí agora, não. É assim. Por isso é que cada um tem a prova e a expiação que pode suportar. Porque os espíritos nos auxiliam na escolha delas. A expiação se cumpre na existência corpórea através das provas a que o espírito é submetido. E na vida espiritual, pelos sofrimentos morais decorrentes de seu estado de inferioridade. Porque ele não tem corpo para sentir dor, então o sofrimento é moral. Esse é horrível. Quando a gente tem aqui no mundo uma dor moral, é que a gente vê como que ela dói. Porque uma dor de cabeça, não há um comprimido aí de Novalgina ou qualquer analgésico aí que não dê um pouquinho de alívio. Ainda que volte depois, a gente tem que avaliar o problema. Mas na hora daquela dor forte, um analgésico bom vai ajudar, vai resolver. Depois volta, a gente vai pesquisar o problema, mas a dor é física. Então, tenha o remedinho que pode bloquear isso aí. Mas não existe remédio para dor moral. Não existe remédio para a dor moral. Nós vamos sofrer dolorosamente até a gente poder resgatar. E para que a gente quer buscar isso? Para que a gente procura isso? A dor é lancinante, para quê? A gente não precisa, é só ser obediente à lei de Deus, à regra. Porque depois a consciência, onde está escrita a lei de Deus, quando a gente partir daqui, vai nos cobrar. É esse o tribunal. Não é Deus nem ninguém. Deus sabe o que a gente é. Assim como os pais conhecem seus filhos. Podem fingir que não, mas conhecem. Então Deus não finge, né? Ele sabe muito bem quem ele criou e como está se desenvolvendo a sua criação, né? Então é importante reconhecer que o arrependimento sincero de quem se conscientiza dos próprios enganos e se dispõe a uma guinada existencial, modificando seus rumos, não é fácil. Tinha que ter posto isso em letra garrafal ali. Não é fácil. Mudança de hábito é muito difícil. Muito difícil. Sabe por quê? Porque a gente cria padrões vibratórios mentais com os nossos pensamentos. E quando a gente estabelece esses padrões vibratórios, são eles que determinam isso, os nossos hábitos. Então a mudança de hábito não é simplesmente falar assim, vou mudar isso aqui, vou ser assim de hoje para diante. Não é isso, vai ser assim. Você tem que fazer um processo muito grande de mudança de padrão vibratório mental para você poder mudar hábito. Isso envolve um desejo ferrenho, uma persistência muito grande, uma análise de si próprio muito grande. Não é fácil, não. Se fosse, as pessoas não agiriam mal. Fosse fácil a gente se recuperar, mas não é fácil assim.
Da mesma maneira que não é fácil uma pessoa se livrar de um remédio que lhe causa dependência, de uma droga, né, de um vício qualquer, porque ele está com uma dependência física, nós temos as dependências espirituais. Essas dependências são causadas pelos nossos padrões vibratórios que nós estabelecemos. Tem como resolver? Claro que tem. Tem ajuda para isso? Tem. Mas precisa de ter a pessoa que quer mudar uma vontade ferrenha. Senão não vai conseguir. Vai ficar caindo no mesmo buraco até quando vê que não aguenta mais, né? O homem comum distrai-se de suas responsabilidades, sempre pronto a justificar seus desvarios com intermináveis desculpas. A gente sempre tem uma desculpa. Sempre tem. Quando não é botar o dedo na cara do outro e falar que a culpa é dele, né? Transferindo. Roubei sim, e até matei porque tinha fome. Ah, se todo mundo fosse roubar e matar porque tem fome nesse planeta, não ia ter mais ninguém aqui, né? Só uma minoriazinha. Quantidade de pessoas que morrem de fome no planeta é estratosférica. O Sandro, quando fez uma palestra aqui sobre suicídio, ele trouxe esse dado. É estratosférica, é uma quantidade imensa de almas que partem daqui por conta da fome. É muito grande o número. Esqueci, sim, mas com meu esforço, enriqueci, sim, mas com meu esforço, com o trabalho digno, sem prejudicar a ninguém. Diz o industrial que explorou seus funcionários e desprezou os cuidados com o meio ambiente. Isso aqui é desconhecido para vocês? Nesse plano de provação e expiação? Claro que não. Porque aqui é o querer levar vantagem. E toda vez que um leva vantagem, o outro leva desvantagem. É a lei, é assim, né? E as pessoas têm medo, né? Tem medo de denunciar porque acham que podem morrer, que podem perder o emprego. Isso tudo faz parte de um plano que ele mesmo escolheu para ele. E ele está usando o livre-arbítrio dele para ele agir a favor ou contra. É um direito que ele tem. Isso é um pensamento que ele pode usar, né? Bebo sim, mas para enfrentar os problemas da existência, nossa, só ia ter bêbado no mundo. Só ia ter alcoolizados pela vida. Porque se vocês me mostrarem alguém que não tenha problema de existência, eu não conheço. Isso é um plano de prova e expiação. Todo mundo que nasce aqui tem que resgatar alguma coisa. Ou provar que já está melhor. Então, isso não é um planeta feliz. Nem o plano que a Terra está sendo conduzida, que é um plano de regeneração, é feliz. Nem ele. Que ela nem entrou ainda. Ele é um plano regenerador. São os espíritos que vão passar para ele, alguns já regenerados e outros em regeneração, mas já compreensivos que não podem fazer o mal. É uma minoria. É o contrário da Terra, né, hoje. O plano de regeneração é o contrário desse. Aqui impera o mal, num plano de regeneração impera o bem, mas ainda tem o mal, que é em menor escala, como aqui tem o bem, também em menor escala. Então é o contrário. Quer dizer, todos nós realmente temos algum problema, algum sofrimento, alguma indisposição. Todo mundo tem. E a gente vai beber por causa disso, não ia ter ninguém sóbrio. Trair, sim, porque eu não tinha valor nem atenção dentro da minha casa. Que desculpa esfarrapada é essa, né? Dá até para rir um negócio desse, né? Mas isso aqui, a gente ia ficar aqui muito tempo relatando muitas coisas, né? Porque todo mundo quer justificar seus erros. Pessoas assim transitam pela vida de consciência anestesiada pela indiferença em relação aos valores morais para somente despertarem no plano espiritual. Deixar para lá. Por isso que está lá no Evangelho.
Reconciliai-vos com seus adversários enquanto estáis a caminho. Porque depois a coisa fica... É sujeira debaixo do tapete. É difícil de limpar. O homem perverso, que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá. Olha aqui. Essa palavra, esse advérbio aqui, ó, de tempo. Sempre. Sempre as reconhecerá depois da morte. E então sofre mais, porque sente o mal que praticou, ou do qual foi a causa voluntária. Isso também é muito importante. Olha aqui, esse adjetivo aqui, ó. Porque ser a causa é uma coisa, ser causa voluntária é outra. Às vezes você é a causa por obrigação, você não tem outro jeito. Né? É aquele que é o autor, mas não bota a cara não, manda o outro. A terra está cheia disso. Então ele não é a causa do mal, porque ele pode ser, mas não por ele querer. Às vezes ele é obrigado a isso. Ele é obrigado a isso. Mas aqui, ó, tem um adjetivo especificando essa causa, do qual foi causa voluntária. Ele que quis isso. Ele que quis. Mas nem sempre o arrependimento é imediato. Por isso que ele fica numa boa aqui nesse mundo, né? Mas vai chegar. Ele vai se arrepender, porque isso é a lei de Deus. É a reforma, é a lei do progresso. Ele vai chegar lá, mas quanto mais adiar, pior. São inúmeros os motivos que podem nos levar a um arrependimento, seja na terra ou no plano espiritual. As atitudes que não temos coragem de tomar, pelas nossas conveniências, né? Para não nos atrapalhar. As responsabilidades que não queremos assumir. Os atos incoerentes que praticamos e não admitimos. Os bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos. Os benefícios pagos com a ingratidão. O comodismo e a preguiça que nos impedem de fazer a nossa parte. A deslealdade com alguém que confia em nós, traindo a sua confiança. Aproveitar-se da fraqueza de alguém. A maledicência que pode denegrir a imagem de alguém. Olha, isso aqui só, Jesus, isso aqui só. Isso dá uma infinidade de reencarnações para a gente tentar se recuperar e nem sempre consegue com facilidade. É muita coisa. É muita coisa. E isso, tudo isso aí, com certeza, vai vir à tona. Vai nos cobrar em algum momento da nossa caminhada em busca do aperfeiçoamento maior. Porque nós somos imortais. Nós somos errantes. O que é isso? Erra? Não, passeia entre o plano espiritual e o plano material. A gente fica nessa, de vai e vem, até aprender. Isso é ser errante, né? É aquele que não só erra, também tem essa conotação, mas o errante aqui, para isso, é como os cometas, que são astros errantes. Ficam passeando pelo universo. Nós ficamos passeando também entre a dimensão espiritual, que é a nossa casa de verdade, e os planos materiais, para a gente aprender. Porque aprende muito na erraticidade, mas só prova nos planos materiais, porque está diante de desafios, de muitas situações desafiadoras. E aí é que a gente vai provar. A morte não torna o espírito perfeito. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Por isso que a gente vê os obsessores, os cobradores da dimensão espiritual, juntando-se ao campo energia dos encarnados e cobrando dívidas, querendo atrapalhar a vida. Eles não entenderam, eles não sabem, eles continuam achando que eles estão certos e que foram prejudicados, explorados. Até que eles reconhecem que não é assim, né? Que não é bem assim, que eles também têm parcela de responsabilidade nisso aí. Mas para os espíritos mais amadurecidos, o arrependimento é sempre marcado por profundas transformações
a caminho de grandiosas realizações. Olha que lindo, né? Que lindo isso aqui. Para os espíritos mais amadurecidos, o arrependimento é sempre marcado por profundas transformações, a caminho de grandiosas realizações. Somos imortais, né? Nossas oportunidades são inesgotáveis, dadas por Deus, né? Podemos, nós, já desta vida, resgatar as nossas faltas? Sim, reparando-as. Mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e que só custa o trabalho de bater no peito e dizer que está doando, que está ajudando. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. Isso aqui dá um seminário. Eu vou passar a pedir para a gente terminar a nossa oportunidade. Voltaremos ainda a esses itens aí. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito: o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes que beneficiou. Gente, não é nada mais gratificante quando você faz uma coisa para alguém pelo simples propósito de ajudar e você vê que ajudou. E você vê o resultado daquilo ali. Não é um obrigado que você vai receber de ninguém, não. É você visualizar que melhorou a situação daquela pessoa. Você foi um diferencialzinho. Você somou alguma coisa na vida daquela pessoa. Se ela vai ser grata ou não, é um problema dela. Porque a gratidão maior é aquela que você sente por ter feito alguma coisa de bom por alguém. Isso que é o valor maior. É possível repousar sobre qualquer dor, de qualquer desventura, menos sobre o arrependimento. No arrependimento não há descanso nem paz. E por isso é a maior ou a mais amarga de todas as desgraças. Não deixes os teus ouvidos ouvirem aquilo que os teus olhos não viram. Não deixes a tua boca dizer aquilo que o teu coração não sente. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Isso aqui é outra coisa que a gente tem que imprimir e botar lá, num lugar para a gente ficar lendo. Isso é de Giacomo Leopardi. Ele viveu em 1798, morreu em 1837, 39 aninhos só. Foi um filósofo, poeta italiano. Olha, ele foi de um valor, só 39 anos. Olha a reputação, olha o que ele deixou. Se ele só tivesse deixado isso aqui, já valia. Mas ele deixou uma obra linda, ele deixou uma obra maravilhosa. Olha isso aqui. Não esqueçamos disso aqui. Está lá, eu até esqueci de colocar a citação do versículo, né? Está lá no Evangelho. Eu vou até corrigir isso aí, porque foi rapidinho, eu fiz quase na hora de vir e eu perdi isso aqui. Olha só. O escândalo há de vir, mas ai daquele por meio do qual ele venha. Então o escândalo, que foi a morte daquele pai, daquela mãe, daquele avô, por causa do outro que levou lá o vírus para ele, aquele escândalo haveria de vir. Quer dizer, não foram antes da hora. Perdão, não foram. Mas foram por meio de um escândalo causado pelo filho. Então, o escândalo há de vir. Mas ai daquele por meio do qual ele venha. Não sejamos motivos de escândalos, porque vamos sofrer muito. Aqui agora uma citação de Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Não cair no mesmo buraco, né? Chico Xavier. Gente,
Muita paz para todos. Obrigado pela paciência. Mas pensem a respeito. Está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, tudo que fala sobre arrependimento. Leiam, estudem. Porque é uma dor que ninguém deve querer sentir, tá? Muita paz para todos.